Deus usou esse menino para falar e me responder ao que tanto questionei ontem. E você, como tá? Tô bem, graças a Deus. Eu não tava nada bem. E tu faz batalha há quanto tempo, moça? 2 anos. 2 anos? Aham. Tá mestre já. Comecei aqui tem 1 ano, moça. Isso aqui Legal. mudou minha vida de uma tal maneira que você não tem noção. Eu era muito sozinho, sabe? E, tipo, eu nasci com paralisia cerebral. Então, quando eu entrei aqui, eu entrei pra conversar, pra ver se preenchia um pouco de um vazio que tinha na minha alma, sabe? E aí, tipo assim, eu encontrei aqui pessoas que realmente preencheram esse vazio. E eu tava fazendo terapia, porque antes de fazer terapia eu considerava isso como um castigo. Eu achava que Deus tinha me castigado, sabe? Ontem foi um dia difícil e questionei a Deus o porquê tudo acontece comigo e porque eu não era feliz e se eu estava pagando algum castigo. E olha só como Deus me respondeu. Um senso de... Poxa, passei por isso aqui, tô forte, amém, tô vivo. Mas é o bem que a gente tem, moça. É o ar que sai da nossa narina, porque isso foi Deus quem deu pra nós. E eu não tô falando aqui de Deus, da religião, não. Tô falando aqui do ser criador, da força sobrenatural que ciência alguma consegue explicar. Tanto é que quando esse seu fôlego vai embora, ninguém consegue trazer ele de volta. Só o próprio Deus. Tá entendendo? E hoje eu entendo que o maior privilégio que eu tenho na vida é estar vivo, porque tem amigos meus que não falam, não andam, e às vezes eles dão um sorriso pra você, como se estivesse dizendo pra você: por que tu tá reclamando da vida? Eu tô vivo, sabe? E aí, tipo assim, na vida a gente tem momentos bons e momentos ruins. O que a gente precisa fazer sobre isso? Persistir em todos eles. Tá certo que os dias ruins vão ser mais difíceis de suportar do que os dias fáceis, os dias que você tá feliz, os dias que você tá bem. Mas vai ter dia que você não tá bem. E amém por isso. Mas todos os dias sou passageiro, moço. E vou te falar algo. O teu milagre, ele depende de você. Você tá vivo, você tá viva hoje. Então a ação que você toma hoje muda a tua vida. Tá entendendo? Não importa qual o problema que você tá. Hoje, eu vou te falar uma coisa. Eu entendi que o meu problema não foi pra me matar, mas pra trazer uma essência pra mim, sabe? Vamos abraçar. Pra trazer algo. Moça, não foi minha intenção fazer você chorar de maneira alguma. E eu... Pra uma mãe especial. Meu Deus. Ei, vou te falar uma coisa. Deus te deu isso porque Ele sabe que você é capaz de suportar. Tá entendendo? Faça o que você puder para melhorar a qualidade de vida do seu filho. Porque algumas coisas não tem cura, mas é para que a gente lute para que elas melhorem. É para que a gente aprenda alguma coisa, sabe? E não foi castigo de Deus. É porque Ele sabe que você pode suportar. Tá entendendo? Eu, durante muito tempo da minha vida, eu achava que isso fosse castigo. Enquanto eu achava que fosse castigo, eu não conseguia desenvolver de maneira alguma, sabe? E sabe uma coisa que eu senti agora é que isso que eu tô fazendo aqui agora serviu para te ajudar. Isso não tem preço, moça, de jeito nenhum. Não tem preço algum, sabe? Só de ver você bem,
Pra mim já basta. E tipo assim, desculpa aí por fazer você chorar. E é sobre isso, moço, é sobre lutar, é sobre nunca desistir, sabe? E aí, eu era um cara assim que eu vou te dizer, que eu era sem perspectiva na vida. Eu era alguém que olhava pra formiga e perguntava por que a formiga anda e eu não, sabe? E um dia Deus chegou pra mim e falou, o próprio Deus: olha, você nasceu com esse problema porque eu tenho um plano na tua vida. E a semelhança que você tem comigo não é aqui fora, é no espírito. Então o que a gente precisa fazer? Levantar todo dia com esperança, né? Como eu já disse, e crer que o impossível pode acontecer, porque Ele é Deus do impossível. Mas eu vou te falar uma coisa: a minha paralisia cerebral nunca vai mudar, não importa o que eu faça, nunca vai mudar. Mas você sabe qual é a minha maior felicidade hoje, moça? É que talvez se a minha paralisia cerebral não existisse, eu não tava aqui, tá entendendo? Talvez se a minha deficiência não existisse, eu não tava aqui. E tipo assim, eu tinha um negócio comigo quando eu era menor, quando eu não fazia terapia ainda, que eu ficava imaginando: ai, como é que eu seria se eu não tivesse a paralisia cerebral? Só que eu entendi que o Henrique tinha paralisia, essa debilidade não tem jeito, ela é imutável, mas eu agradeço pelo dom de ter permanecido até hoje, porque minha mãe achava que eu não ia permanecer, entendeu? E aí eu tô com 32 anos de idade, 33. E vou te falar, esses anos têm sido os melhores da minha vida, sabe? Porque parei de questionar a vida sobre as coisas que me acontecem. E eu sei de uma coisa, que tudo tem um porquê, e a gente precisa entender esse porquê. Não é porque Deus é cruel, não é porque Deus ele tá com brincadeira com a tua cara, não é, porque realmente Ele sabe que você tem capacidade para suportar. E eu digo sempre para as pessoas, não importa o fundo do poço que você tá, todos os dias você tem oportunidade de levantar e dizer: eu decido me levantar daqui, desse problema aqui, sabe? E eu vou te falar uma coisa: eu não tocava teclado, eu tenho um problema de coordenação motora, né? Aí o primeiro teclado que eu tive, eu troquei numa televisão. O que eu fiz? Eu comecei a fazer live, comprei o teclado. No segundo teclado eu coloquei a mão em cima e falei: Deus me ensina. Hoje eu toco. E é sobre isso. Eu parei de acreditar na incapacidade que os outros diziam que eu tinha. Porque, tipo assim, quando a pessoa olha para alguém que tem paralisia cerebral, a pessoa só olha para a incapacidade dela. Mas ninguém olha para a luta que a gente passa para poder se superar, né? E às vezes, tipo assim, a gente acaba se desestimulando por acreditar numa incapacidade que as pessoas colocaram em nós. E aquilo que a gente acredita, querendo ou não, moça, acontece na nossa vida. Se você acredita que você pode tudo, então você tudo pode. Se você acredita que você não pode nada, então você não pode nada. É sobre isso. Mas aí,
qual é o meu maior prêmio? É saber que quando eu for embora dessa vida, as pessoas vão lembrar das atitudes que eu fiz. E quando eu chegar no céu, a minha cadeira não vai dar mais comigo. Lá eu vou ser perfeito, lá eu vou ser restaurado. Mas eu tô numa situação que eu já desapeguei. Como eu disse, se você me perguntar se eu quero andar, eu vou dizer pra ti que se vier, amém. Se não vier, amém também. Tô vivo. É isso que importa. A deficiência não me define, sabe? Sim. Eu não sou definido por ela, eu sou definido pelo fôlego de vida. Sim, né? A gente traz para a pessoa um pouquinho dessa história, que não passa a vitimizar, mas para trazer para as pessoas um pouco de, como é que eu vou te dizer, um pouco de alegria, né? Um pouco do senso de luta pela vida. Pena que nem todo mundo aceita, né? De vez em quando um pessoal desliga da minha cara, o outro ri da minha cara, e aí, tipo assim, a gente fica meio desestimulado não, porque eu vou te dizer uma coisa, o que eu tenho feito durante a minha vida inteira foi lutar, sabe? Lutar para ser aceito, lutar para viver realmente, porque quando eu tinha de 2 para 3 anos, eu passei a maior parte da minha infância, quando eu era menino, eu passei na internado tomando soro, porque a resistência era muito baixa. Então, desde essa época, eu já luto pela vida. Primeiro, quando eu fui incluído na escola, eu tive que lutar para ser aceito pelos alunos. Sabe, porque os alunos me aceitavam, porque eu tinha muito mais falta de coordenação motora do que o que eu tenho hoje. E às vezes eles pensavam que minha atrofia ia passar para eles. O que acontecia? Eu lembro de uma situação onde eu fui chamado para orar, né? Aí um menino que era para pegar na minha mão, quando foi para pegar na minha mão, o menino falou assim: tia, eu não vou pegar na mão dele, porque a mão dele pode passar para mim, eu posso ficar com a mão torta também. E aí, foi isso um pouco mais que eu tive que enfrentar durante a minha vida toda. Só que eu entendo hoje que tem mais falta de entendimento na vida dos pais daquela criança que às vezes não ensinou do que a verdadeira verdade, sabe? E, tipo assim, isso também não me define, o preconceito das pessoas não me define. Isso é fruto de uma mente limitada, né? Porque às vezes eu acredito que a pessoa que trata alguém que tem deficiência é porque não conhece a pessoa, sabe? Não tem nenhum convívio com ninguém que tem deficiência. Quem tem sabe o tanto que a gente luta para poder sobreviver. E, tipo assim, quando as pessoas, tipo assim, por exemplo, tem vezes que eu ando no Uber e o pessoal não quer carregar minha cadeira porque não cabe na mala. E aí minha mãe já quer xingar, já quer bater no motorista. Eu digo: não, deixa ele pra lá. Deixa ele pra lá. Tem um monte de gente boa. Não vai perder a paciência com esse aí, não. Obrigada pelas palavras e por permitir ser usado por Deus para falar comigo. Você trouxe uma mensagem de esperança e conforto.